Fique agora com a palavra de Deus. Que bênção, né? Maravilha. Você viu brevemente algumas imagens, né? Nós já fizemos várias doações de cobertores, de agasalhos, e tem uma associação cristã muito responsável que acompanha crianças, acompanha moradores de rua, tem casa de abrigo para homens da Restinga, para mulheres também. E são eles que foram beneficiados de uma grande parte dos cobertores e casacos e doações, até roupas que foram trazidas para cá, tá certo? Mas como o frio dura até agosto, então continuam abertos, esses cestos já foram cheios várias vezes e continuam se enchendo de doações. Então, quando nós fazemos assim, Deus nos abençoa de muitas maneiras. Aquece não só o nosso corpo, que já está aquecido, mas também o nosso coração, a nossa alma, o nosso futuro, nossa casa, de muitas maneiras. Jesus disse que é muito, muito, muito mais bem-aventurado dar do que receber. E isso também tem muito a ver com a mensagem de hoje. Nós queremos falar de um tema, uma mensagem chamada a regra de ouro. A regra de ouro. E você pergunta, o que seria essa regra de ouro? Regra de ouro é como se fosse uma condensação, um resumo, algo grande, enorme, que pode ser resumido em uma frase, em uma declaração, em uma verdade, em um statement, como dizemos em inglês, né? Em uma declaração curta, breve, mas que resume tudo. Você já se encontrou em alguma situação, por exemplo, quando você teve que tomar uma decisão no calor do momento? Eu preciso tomar uma decisão agora, mas eu não tenho um manual de instruções, eu não tenho um guru, eu não tenho um professor, eu não tenho um mestre, eu não tenho alguém, eu não tenho um manual de instruções, eu preciso ligar esse aparelho. Então, muitas vezes nós temos que tomar uma decisão assim, rápida, e é necessário apelar ou para a intuição, ou para o bom senso, ou para um conhecimento prévio acumulado muitas vezes no subconsciente, e que seja no consciente, né? É melhor ter as melhores coisas à mão, no consciente. Então, a palavra de Deus, quando Jesus começou o seu ministério, ele fez uma sessão de ensino bem longa, e eu acho que não é tão longa, mas é chamado o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que o Sermão da Montanha resume todo o Antigo e todo o Novo Testamento. Resume toda a essência ética do ministério e do ensino de Jesus e da própria palavra de Deus. Padrões de comportamento, padrões de relacionamentos, padrões de como amar a Deus, padrões de santidade, padrões de moral. O Gandhi, que fez a independência da Índia sem violência, ele disse, se os cristãos vivessem apenas e tão somente o Sermão da Montanha, eles seriam o grupo mais perfeito e mais completo de toda a terra. Só o Sermão da Montanha. Se rasgasse a Bíblia inteira e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nós teríamos todo o suficiente para vivermos uma vida nobre, digna, abençoada, ética. A pena é que mesmo conhecendo e mesmo lendo, muitas vezes, nós não vivemos como deveríamos esses valores e essas verdades. Senão, tantas guerras, tantos conflitos, tantas depressões, tantas dificuldades não existiriam. Então, essa ferramenta de Jesus, Jesus é muito prático, muito didático, e ele ainda resume o Sermão da Montanha e a Bíblia inteira em apenas um versículo. Os 3 capítulos foram condensados para um versículo, que é Mateus capítulo 7, versículo 12. E foi batizada, não mostra ainda o versículo, talvez, foi batizada no século 12 na Inglaterra de a regra de ouro. Mas, na verdade, fui pesquisar um pouquinho mais, e sabe quando foi usada a palavra regra de ouro para esse versículo? É interessante, porque foi um imperador romano chamado Severus
Alexander, né? Isso é no latim. Severus Alexander quer dizer Severo Alexandre, parece mesmo em português. Então, esse Severo Alexandre, ele ele governou lá pelo ano 222 até o ano 235. Só governou 14 anos. Morreu aos 29 anos. Começou a governar com 14 anos de idade. Ele foi meio que assim uma pequena luz no meio de um mar de escuridão, porque os imperadores romanos eram depravados, eram perdidos, idólatras, totalmente viciados. Era um tempo de muita devassidão moral, política, econômica, corrupção. E ele começou a governar aos 14 anos. E a mãe ajudava, e ele logo cedo teve contato com o cristianismo, não se tornou um cristão, porque o cristianismo era altamente perseguido em Roma. Mas ele teve contato com os ensinos de Jesus, e ele conheceu este texto, esse versículo. Até porque um outro filósofo estoico romano, chamado Sêneca, também usava essa mesma ideia. E ele mandou cunhar numa barra de ouro e colocar lá do lado da sua cama este versículo de Mateus 7:12. E aí, como estava feito em ouro, os senadores começaram a chamar a regra de ouro. Porque ele disse: eu vou viver e eu vou governar baseado neste princípio e nesta verdade. E por incrível que pareça, foi um tempo quando a economia melhorou, mesmo ele sendo muito jovem, onde as instituições funcionaram bem, e ele foi assassinado aos 29 anos. Mas deixou um legado bem interessante. E ele mandou ajudar as sinagogas dos judeus, ele diminuiu a perseguição aos cristãos e era um admirador de Jesus, apesar de não se ter feito um cristão. Vamos ao texto. Mateus 7:12 diz assim: em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Lei e profetas é a palavra em hebraica para Tanakh. E Tanakh quer dizer toda a Bíblia, não é só a Torá, porque a lei é a Torá, os 5 livros de Moisés. Mas quando eu falo Tanakh, é lei, profetas e a poesia. Então é o Antigo Testamento todo. E Jesus disse: esse é a essência e o resumo de toda a lei e dos profetas. Agora, de onde vem esse contexto? Antes de falar esse versículo, Jesus tinha começado um contexto. Em Mateus 7:1 ele diz: não julguem para não serem julgados. Ele disse: com a medida que você medir, você também será medido. Isso é o contexto que antecedeu este versículo. Ele diz no versículo 3 de Mateus 7, por que você olha para o cisco no olho do seu irmão e você não vê uma trave que está no seu olho? Então ele diz, antes de tentar tirar um cisco do olho do outro, tire primeiro a trave. A trave é um pedaço de madeira, né? Aquele grande que a gente faz churrasco, naqueles saquinhos que a gente compra aí no caminhão. Então, qual é a lógica? Ele fala, existe uma hipocrisia muito grande quando a gente tenta corrigir alguém por algo do tamanho de um cisco, quando a gente está míope ou cego, com uma trave, um pedaço de madeira. Essa é uma expressão, uma hipérbole, bem para mostrar a discrepância, né, que há no olho. Ou como você dirá para o seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando a trave do seu está te impedindo até de movimentar a mão. Versículo 5 ele diz, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho. No versículo 6 diz, não deem aos cães o que é santo, nem joguem suas pérolas diante dos porcos. O que é dar o que é santo para os cães e jogar suas pérolas aos porcos? Significa diminuir o seu valor, significa descer de um nível de padrão, de um nível de ética, de um nível de moralidade, para se misturar com aquilo que é declaradamente, abertamente feio, inferior e degradante, né? Então ele diz, não joguem suas pérolas
Tem várias interpretações para isso. Mas não joguem suas pérolas para os porcos. Quer dizer, não dê o que é tão precioso no seu coração, nos seus pensamentos, na sua alma, para alguém ou para algo que só vai pisar e sujar e jogar fora. Pérola é algo de valor. Então, pérola a gente cuida. E tem muita pérola preciosa no seu coração, na sua vida, na sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido. São as pérolas que Deus te deu. Se precisar de limpar, de burilar, é igual a prata, né? Que a gente usa um pó, um líquido branco para polir e realçar o brilho até ficar como um espelho. Metais, joias, às vezes ficam opacas, mas é necessário polir para que brilhe. Então, brilhe a sua luz, Jesus disse, diante dos homens, pela graça do Evangelho e do amor de Deus. Você é joia, você é uma pérola preciosa. Não deixe que isso seja conspurcado, né? Isso seja sujado. Muito bem, versículo 7. Peçam e receberão. Busquem e acharão, batam e a porta lhes será aberta. Esse é o contexto que Jesus está introduzindo. Pois todo o que pede recebe, o que bate a porta se abre e o que busca encontra. Qual é o homem que mesmo sendo mau, se o filho lhe pedir um pão, vai lhe dar, se pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra. E se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Nunca. Até os que não são bons sabem dar boas coisas para os seus filhos. Ele disse, muito mais, o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. Dará a quem pedir. Então, a regra de ouro, continuando, Jesus estava ensinando, na verdade, algo que não era, por um lado, não era nada original. Até porque os valores morais, os princípios de bem e mal, os princípios de certo e errado, os princípios de moralidade, eles foram plantados no coração do homem desde o Gênesis. Quando Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro ser humano, e quando Deus soprou o fôlego de vida em suas narinas, ali Deus estava incutindo valores espirituais e eternos e noções de moralidade, de justiça, de verdade. É claro que o pecado, a separação de Deus, foi afastando o homem dessas verdades e desses padrões. Mas, de certa maneira, o homem nunca perdeu. Então, em todas as culturas, em todas as religiões, mesmo no meio das culturas mais primitivas, como os índios americanos e os grupos tribais africanos, eles têm grandes valores e verdades e declarações morais, que têm muita verdade, que remonta a um Criador santo. Tá certo? Então vejamos onde nós podemos encontrar princípios, noções dessa regra de ouro. Na verdade, a gente não diz que são regra de ouro. Nós chamamos regra de bronze, porque é precioso, mas não chega ao nível do ouro. São regras de prata, ou até na própria Bíblia, nós encontramos regra de ferro. O que é uma regra de ferro? Lá na lei de Moisés, que vem também do talião, da Babilônia, dos antigos sumérios, olho por olho, dente por dente. Se alguém quebrar o seu dente, você vai lá e quebra o dente dele. Pronto, ficou elas por elas. Isso aqui chama-se regra de ferro. Se diz assim, se é de alguém tomar o meu bezerro, é melhor que eu vá lá, não na Bíblia, isso aqui é em outros lugares, eu vou lá e tomo o bezerro dele primeiro. Então, se é de perder, eu vou e ganho. Isso é regra de ferro. A regra do Moisés já era olho por olho, dente por dente. Se furar o seu olho, você vai lá e fura o olho dele de volta. Jesus falou, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente por dente. Eu te digo, porém, se alguém te bater no rosto direito, você vai lá e bate no rosto dele também. Isso aqui não foi Jesus, isso é Moisés. Jesus falou, se bater no rosto, você vai lá e oferece o outro lado. É difícil. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, você vai lá e caminha 2. Jesus trouxe um padrão bem mais alto, né? Tem uma historinha que diz que um rapaz, né, ele se converteu.
na igreja. E ele era muito brigão. Ele usava muletas. Ele tem uma dificuldade de caminhar, ele usava muleta. Mesmo assim, ele era brigão e brabo. Se converteu e ficou muito manso, ficou muito tranquilo. E um dia, ele estava lá numa lanchonete, e apareceu um gaiato e falou: você agora é crente. Ele falou: sim. Seguindo a Jesus? Sim. Não briga com mais ninguém? Não. E, então, eu ouvi dizer que na igreja, na Bíblia, tem um negócio que diz assim: se alguém te bater no rosto, você oferece o outro lado, é verdade? Ele falou: está escrito na Bíblia. Aí o sujeito foi lá, pá! Bateu, ele estava meio desprotegido, caiu com muleta e tudo, levantou. Aí o outro falou: e agora? O que a Bíblia diz? Ele falou. Aí ele, pá! Caiu de novo, coitado. Dessa vez demorou mais ainda para levantar. E aí ele levantou, e todo mundo olhando. Aí ele pegou a muletinha mais pesada, pá, na cabeça do sujeito. O sujeito caiu duro. Demorou 3 minutos para acordar. Quando ele acordou, falou: que crente é esse que me bateu? Que coisa é essa? A Bíblia não diz que você tinha que oferecer o outro lado? Ele disse: e eu ofereci. Mas também está escrito na Bíblia: dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Isso é brincadeira, mas também a gente tem que obedecer à Bíblia, mas não ser besta, né? Também não pode ser tão besta assim. Mas como a gente encontra noções dessa regra de ouro em outros grupos religiosos? No zoroastrismo, 660 antes de Cristo, dizia assim: um caráter só é bom quando não faz aos outros aquilo que não é bom para si mesmo. Um caráter só é bom quando não faz para os outros aquilo que não é bom para si mesmo. Vai, preste atenção. No budismo, não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. Bonito, muito bonito. Está num livro chamado Dana Vagas. No confucionismo, que é outra religião chinesa oriental, diz assim: não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Analectos de Confúcio, são declarações e palavras e discursos, né? Então, isso aqui também é antes de Cristo. No hinduísmo, também antes de Cristo, esta é a suma do dever: não faças aos demais aquilo que, se a ti for feito, te causará dor. Observe que todos têm uma conotação proibitiva: não faça ao outro aquilo que você não quer sofrer. Isso é uma regra de bronze, de prata, e eu digo já por quê. No próprio judaísmo, no ano 200 depois de Cristo, os sábios judeus, condensando seus escritos, disseram no Talmud: o que é odioso para ti, não faças ao próximo. Esta é a lei toda. O resto é comentário, quer dizer, discussão. No islamismo, no ano 570, 632 depois de Cristo, quando Maomé estava elaborando o Alcorão, ele disse: nenhum de nós, eles disseram, é crente até que deseje para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Está melhorando. No Hadith, é como se fosse um dos livros, né? Uma das suras do Alcorão. Agora observe, a regra de Jesus é ligeiramente diferente a regra de ouro. Por que a regra de Jesus é diferente? Porque ela é assertiva. Todos aqueles, eles mostram: eu vou tentar me proteger. Como? Não fazendo. Tipo assim, eu não passo o sinal vermelho, às vezes porque tem um radar, não é porque eu posso estar com pressa. Às vezes a gente não passa porque a gente está querendo evitar a multa, né? E os pontos na carteira. Mas a vontade é passar. Então eu não estou fazendo algo porque eu estou apenas pensando. Não é porque eu estou pensando no governo ou no pedestre às vezes. Entende? Então todos esses falam: não faça ao outro. E já é muito bom. Já é muito bom. Não faça ao outro. A regra de Jesus é assertiva e altruísta. Jesus quer que a gente... Jesus falou: faça. É interessante, Jesus não disse não faça. Claro que muitas vezes ele disse não faça algumas coisas, mas aqui é faça aos outros tudo aquilo que você quer que eles façam com você.
Então, olha o que Jesus diz: em vez de apenas me refrear de te tratar mal, eu sei que se, por exemplo, o Diginaldo é muito brabo, se eu olhar para ele atravessado, ele pode me dar um soco, aí eu vou fazer assim. As crianças sabem com quem pode mexer e com quem não pode, né? Tem aquele que ele faz bullying, e aí, porque ele sabe que o outro não reage, mas ele vai lá com o outro, e ele, então, é mais ou menos assim, aquele... Bom, não ia contar uma história, deixa para lá. Mas tem algumas histórias assim, do valentão, que está lá brigando e falando de corno, ou de alguma coisa, e de repente um grande assim, 2 metros, fala: o que foi mesmo que você disse? Não, nada, não sou contra, eu não sou nada contra isso, tudo bem. É porque a pessoa está tentando se proteger e se precaver de algo. Então é mais ou menos assim que esses grupos dizem. Mas Jesus fala: você vai primeiro. Se você quer ser amado, se você quer ser respeitado, se você quer ganhar algo, faça primeiro, tome a iniciativa. Então, todas dizem: não faça, para evitar riscos, ou para ganhar até alguma coisa. Jesus falou: não, mesmo se o outro não te fizer nada, mesmo se o outro não te der nada, faça primeiro. Tudo que você quer que façam com você, faça primeiro, mesmo que eles não façam, mas você toma a iniciativa amorosa, porque Deus vê e Deus vai te abençoar de infinitas maneiras, mesmo que não seja pela pessoa que recebeu o seu benefício e não agradeceu. Muito bem, observe a grande diferença, né? Com Jesus, o que se pede é que você demonstre bondade proativa. É chamada a regra de ouro. Apenas 2 regras dessas que nós falamos se aproximam bem muito da regra de Jesus, da regra de ouro. A primeira é o hadith islâmico, que diz assim: nenhum de nós é crente até que deseje para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Mas é desejar para o outro o que eu quero para mim mesmo, né? Também não pode fazer assim como aquele sujeito, né, que disse que ele mexeu numa lâmpada, o gênio veio e o gênio falou: eis-me aqui, à sua disposição, tudo que você pedir, você vai ter direito a 3 pedidos, mas tudo que você pedir, a sua sogra vai ganhar em dobro. Ele falou: não, sujou. Não, essa é a condição. O que você pedir, a sua sogra vai ganhar em dobro. Aí ele pensou, ele falou: tá, eu quero uma casa na praia. O gênio, uma casa da praia para ele, 2 para a sogra. Aí ele: tá bom, eu quero um iate na mesma praia. Aí o gênio mexeu lá, um iate para ele, 2 para a sogra. O gênio falou: não, você vai ter mais 2 pedidos ainda. Aí ele pediu o 3º pedido: olha, eu quero uma casa em Gramado. Aí o gênio: pois não, casarão em Gramado, e do lado 2 para a sogra. Aí o gênio, e ele ficando, o gênio falou: agora você tem mais um pedido. Ele falou: seu gênio, é o seguinte, eu quero que o senhor agora me dê um infarto, 50%, tá? 50% de um infarto. Misericórdia, né? Não tem ninguém aqui assim. Glória a Deus. Eu quero só 50% de um infarto. Meu Deus, vamos. Então não tem ninguém. Então o que Jesus, os islâmicos dizem: faça para o seu irmão e deseje tudo o que você quer para você mesmo. Mas, primeiro, Maomé, ele usou o Antigo Testamento e também usou o Novo Testamento, porque ele conhecia a Bíblia. E Maomé escreveu depois de 600 anos depois de Cristo. Então é muito provável que Maomé foi inspirado pelos ensinos de Jesus. E tem a declaração de Sêneca, né? Um filósofo romano, que diz assim: tratem os seus inferiores
do mesmo modo que vocês gostariam de ser tratados pelos seus superiores. Coisa linda isso, na carta de Sêneca 40:11 do século I. Só que Jesus copiou Sêneca? Acho que não. Porque Sêneca, ele nasceu no mesmo ano que Jesus nasceu. É interessante isso. Claro que ele viveu bem mais tempo, viveu até o ano 65 depois de Cristo. E ele deve, por ser um filósofo, um pesquisador, ele deve ter tido contato com os ensinos judaicos e os ensinos do próprio Senhor Jesus. Então é bem interessante o que o Sêneca diz: tratem os seus inferiores do mesmo modo que vocês gostariam de ser tratados pelos seus superiores. Portanto, o que Jesus ensinou era algo completamente novo quando comparado com muitos desses ensinos, né? A ética, a facilidade, a prática, é fácil de lembrar, né? Muito fácil de lembrar. Vamos em frente. Agora, o que é a regra de ouro? A gente chama de regra de ouro porque é algo que pode ser aplicado facilmente em qualquer momento. Eu estou num ambiente, numa situação. Tem um livro muito conhecido, que eu não sei se muitos conhecem aqui, é um livro antigo que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Que eu não sei o que fazer, mas conhecendo a ética e a essência e os princípios do cristianismo, o que Jesus faria numa situação como essa? Porque a nossa vontade, às vezes, tem gente que diz: eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, bateu, levou. Comigo é assim, falou, ouviu. E às vezes, isso acontece entre filhos e irmãos, marido e mulher. Tem gente que diz: não, falou, eu não levo não, desaforo para casa. Eu digo na cara, e às vezes não diz na cara, bate na cara, né? Mas é diferente, e às vezes não é questão de bater, às vezes uma palavra bate mais do que um chicote. Não é verdade? Às vezes uma palavra bate mais do que um soco, mas é melhor. Alguém já disse o seguinte: entre marido e mulher, principalmente, é melhor ser feliz do que estar certo. Às vezes você está certo e faz tanta questão de provar que você está certo, que você ganha o argumento, mas perde o beijo. Ganha o argumento e perde o abraço. Ganha o argumento e dorme de costa um para o outro. Então, o que é que a Bíblia diz? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nesta história, né, de estar certo, homens, se você quer ser feliz, desista de estar certo. Prefira não estar certo, que você vai ser muito mais feliz. Está certo? Mas vamos em frente. As mulheres sabem. Uma regra, né? Em harmonia com a lei e os profetas. A regra de ouro, ela é uma regra em harmonia com a lei e com os profetas todos. Ela resume tudo que Jesus ensinou. No capítulo 5 de Mateus, que é Sermão da Montanha, versículo 20, Jesus disse: eu vos advirto, e eu quero que vocês saibam, que se a sua justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus e mestres da lei, vocês jamais entrarão no reino de Deus. Porque Jesus disse: amar quem me ama é fácil. Até o Putin deve amar os auxiliares dele, os conselheiros, os ministros, até o Saddam Hussein. Pense qualquer peça aí, Hitler, tinha gente que o Hitler amava. Entendeu? Porque amar quem te ama, quem te adula, quem te concorda com você, quem sorri das piadas que não tem nem graça, é muito fácil. Mas amar aquela pessoa que é enjoadinha, que pega no teu pé, às vezes, as pessoas que mais pegam no nosso pé são as mais que nos amam. Nem sempre quem nos contradiz é quem nos odeia. Às vezes quem nos contradiz e quem puxa a nossa orelha é quem mais nos ama. Nem sempre quem te elogia, quem diz que você está sempre certo, te ama mesmo, pode ter certeza. Então, marido, mulher, filho, pode ter certeza, até os filhos, né? O Samuel me ama muito, porque de vez em quando ele me faz observar alguma coisa que, principalmente nas redes sociais: papai, o senhor postou um negócio estranho, não se faz isso, tem uma lógica nas redes sociais. Aí eu vou lá e apago algumas vezes esse tipo de
de coisa, você sabe que os filhos podem saber mais do que os pais, às vezes. Então, vamos em frente. Jesus ensinou um padrão de justiça que contrastava com aquela ensinada e praticada pelo senso comum, né? É algo nobre. Altruísmo e nobreza é algo que não espera nada em troca. E mesmo que espere, não espera com motivação egoísta. Tá certo? Uma regra que condensa toda a lei e os profetas. Mateus 7,12, ele disse: tudo que vocês querem que os homens, que as demais pessoas façam para vocês, se antecipem, façam para eles. Não faça de maneira responsiva, faça de maneira proativa. Não faça como resposta, faça como ação inicial. Semelhante ao que o apóstolo Paulo resumiu também a lei. Paulo era um pouquinho mais elaborado, mais extenso do que Jesus, né? Paulo tem a PhD em judaísmo, em filosofia, e Paulo disse, mas Paulo era muito cristão, disse: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Romanos 13, 8-10. Quem ama o seu próximo, cumpre os requisitos da lei. 9. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. E os outros mandamentos semelhantes a estes se resumem num só: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. É errado amar a si mesmo? Não. Quem não se ama vai ter dificuldade de amar os outros. Quem não se aceita vai ter dificuldade de aceitar os outros. Não é errado amar a si mesmo na medida certa. Claro que o excesso disso é narcisismo. O excesso disso é a pessoa que se basta. Conhece a história do Narciso, né? Ele nasceu tão lindo, tão belo, tão perfeito, que ele não tinha ninguém no mundo, nem as ninfas, nem uma deusa, nem uma moça capaz de chegar no nível dele. Ele era tão belo e tão perfeito que um dia ele chegou na beira de um córrego de água e ele olhou para a água e ele viu aquela criatura linda, bela, esplendorosa. E ele se apaixonou perdidamente por ele mesmo. E todo dia ele ia para a beira da água. E todo dia ele ficava dizendo: que coisa mais linda, que coisa mais perfeita. E um dia ele, tão apaixonado por aquela figura, que ele pulou, se afogou e morreu. É um mito grego. Então é daí que vem narcisismo. É a pessoa que se basta. Então, o excesso de amor por si mesmo, né? Então, mas Jesus falou: ame ao próximo como você ama a você mesmo. Ninguém quer o mal para si. Quem se ama vai poder amar os outros na mesma medida. Quem se ama ruim, doentio, porcamente, não se aceita, vai fazer isso também com os outros. Então é um processo de cura bilateral, né? A regra de ouro de Jesus, aí tem mais um versículo: o amor não faz mal ao próximo, portanto o amor cumpre todas as exigências da lei. O amor é o dom supremo, né? Não vou entrar nisso agora, não, mas Paulo disse que o amor é o dom supremo, ele supera tudo. Sabe o que é um canivete suíço? Ou uma régua de carpinteiro? O canivete suíço é algo prático, compacto, simples, multiuso e sempre pronto para ser usado. Hoje não estão usando tanto, mas gente, já viu esses canivetes suíços aí? Tem uns maiores do que esse. Ele tem palito de dente junto, ele tem colher, ele tem faca, ele tem screwdriver, né? Como é que chama? Chave de fenda, ele tem chave Phillips. Eles têm 1001 utilidades. Ele abre garrafa, ele abre vinho. Tem canivete suíço e tudo fecha. É capaz de ter 30 funções num negocinho desse. Eles custam R$2.000. Tem lugar que a polícia, depois do 11 de setembro nos Estados Unidos, depois do terrorismo aí nos aeroportos, estão confiscando. Mas isso aqui é uma mão na roda. O sujeito tem colher. Eu já vi gente chegar no meio do mato, cortar uma mão ou cortar uma fruta, matar um animal e tirar o couro com o canivete suíço. Aí tem 1001 funções, né? Então a regra de ouro de Jesus, esse versículo de Mateus 7,12, é como se fosse
o canivete suíço dos relacionamentos, da fé cristã, do amor ao próximo, de viver bem com Deus e com as pessoas. Se você sabe isso, você vai usar, está tudo pequeno, condensado num pequeno versículo, essas utilidades todas. Tá certo? O outro a gente chama régua de carpinteiro. Eu tinha um tio que era carpinteiro, e eu lembro que ele andava o tempo todo com um negócio desse, e eu e meus irmãos brincava, né? Aquela coisa gigante que tinha mais de 2 metros, e uma vez, bem no meio de uma construção, a gente brincou tanto que arrancou, desconectou esses pedacinhos, 2 centímetros, foi necessário o outro tio sair correndo para buscar uma coisa lá para consertar a régua. Nós quebramos a régua do tio, mas isso aqui, ele mede o esquadro, tem uns mais elaborados, né? Ele mede tamanho, porque senão você vai cortar a madeira para fazer o guarda-roupa, uma porta, de maneira errada, serrar ou cortar. Isso aqui ajuda a fazer medidas, né? Isso se chama regra de carpinteiro. Ele vem medido em inches, né? Em polegadas e em centímetros. Mas quem sabe utilizar isso, vai utilizar isso às vezes. É igual o prumo também. Tem uns que vêm com prumo de água para fazer o nivelamento, os pedreiros. Todo mundo que trabalha em construção sabe que tem algumas ferramentas essenciais para que você não erre, não danifique materiais, não irrite os clientes e não perca dinheiro. Então, do mesmo jeito, na fé, na vida, no comportamento, na vida cristã, nos relacionamentos. Palavra de Deus, a regra de ouro de Mateus 7,12 é como um canivete suíço e uma régua de carpinteiro. É um socorro, né, disponível em qualquer emergência. E aí, qual é a ideia? Dê sempre o que você gostaria de receber. Dê sempre o que você gostaria de receber dos outros. E aí você nunca vai errar. Porque, às vezes, eu vou contar uma história. Eu já vi um sujeito, eu conheci uma pessoa, a Cleia também, a gente já passou por muitos lugares, não foi aqui, não foi nem em São Paulo, foi em outro lugar. A gente tem uma brincadeira chamada, no Natal, né, Ano Novo, chamada elefante branco. O elefante branco é uma brincadeira americana. Nós moramos muito tempo com americanos, a gente terminou pegando muita coisa interessante. E o elefante branco é assim, tipo um amigo secreto. E aí alguém traz um elefante branco, escondido numa caixinha. E aí todo mundo traz um presente. Só que aqueles presentes são abertos. O Fábio tem um presente. Ele vai lá na mesa, todo mundo coloca na mesa. Ele abre o presente e ele fala, eu quero, é uma caixinha de som, muito linda. Porém, ele tem que abrir e deixar na perna. Aquela caixinha de som pode ser tomada 2 vezes. Aí a próxima pessoa, que pode ser a Marília, ela tem a opção de ir na mesa e escolher outro, ou ela pode dizer, não, eu nem quero escolher, eu vou tomar a caixinha do Fábio. Aí, se isso acontecer, o Fábio pode outra vez escolher mais um. Entendeu? Só que às vezes, quando o presente chega mais cedo, tem gente da organização que vai lá e pega o presente e troca a embalagem, porque a pessoa que trouxe sabe qual é o seu, mas às vezes alguém vai lá e troca a embalagem, põe outra embalagem no presente, e o sujeito nem sabe qual foi o presente dele, e naquele meio tem um elefante branco. Então, quem pegar o elefante branco, ninguém quer o elefante branco, ele tem a obrigação de no próximo ano trazer o elefante branco de volta para a brincadeira. Então, a gente tinha uma pessoa, né, que aí a gente diz assim, não, o presente não pode ser menos, um exemplo, o mínimo é R$20. O mínimo é R$20 e o máximo, não tem máximo, mas não exagera tanto assim, né? É para brincar, mas tinha esse sujeito que ele trouxe um presente, não era de 20, eu acho que ele trouxe de R$1,99. Se fosse, embalou bastante e alguém trocou o papel, e o que aconteceu? Ele pegou o presente dele mesmo. E aí ele ficava lá, e todo mundo pegando os presentes, e tinha tanto presente lindo, tinha caixinha de som, tinha aquelas sapato, né, bonitinho de meia,
tinha cada coisa chique, e ele, gente, alguém tome, ele queria pegar outra, ninguém. Terminou, todo mundo foi trocando os presentes, tomando dos outros, e ele, aqui, todo mundo que abriu um presente, ele gritava, troca comigo. Sabe o que aconteceu? Ele foi para casa com o presente dele, que ele mesmo trouxe, bem feito. Então, se ele tivesse trazido um presente melhorzinho, teria entrado no ritmo geral e teria trazido até, voltado com algo. O Samuel era muito competitivo, a Cleia, às vezes nesses presentes, né? Mas é divertido, nós vamos fazer aqui também um dia, perto do final do ano. Agora, qual é a lógica disso? Faça exatamente aquilo que você quer que façam com você. Às vezes a gente brinca também, o sujeito vai para uma festa, todo mundo vai ter uma festa de comunhão, o sujeito leva uma sardinha, mas quer comer o bacalhau. Acontece, leva uma sardinha, mas ele quer comer bacalhau, ele não come a sardinha. Então a gente tem que ter uma lógica. Então é o princípio da reciprocidade, tá? Muito bem, todo mundo que participa do churrasco ficou rindo aí porque sabe como funciona isso. No número 3, como aplicar então a regra de ouro ao pregar e ensinar para não cristãos? Quando nós lidamos com alguém que não conhece alguns princípios, como a gente trata? Por exemplo, nós não temos a obrigação de dar uma moeda ou alguma coisa para todo mundo que está batendo no vidro lá na rua. Mas tem gente que fala, vai trabalhar, conversa, a pessoa lá, não, deixa ele pedir, se você não vai dar, diga não tem agora, ou tudo bem, mas às vezes a pessoa até trata com um certo desprezo o pedinte, né? Então, ao pregar e ensinar para não cristãos, como é que você se sente, por exemplo, quando um testemunha de Jeová chega na sua porta e que insiste e bate e fica olhando pelo buraquinho e você não quer atender? Então, ao pregar para alguém, não vamos ser também tipo um chiclete ou um bombom de jiló, vamos ser amorosos, cuidadosos, para não ser invasivos, né? Mas é preciso fazer. Quando nós somos a pessoa confrontada, por exemplo, quando alguém nos chama a atenção, quando eu estou errado, como é que eu gostaria que alguém me chamasse a atenção? Tá? Como é que você gostaria que chamasse a atenção? É interessante que nós temos um pastor em nossa igreja. Deixa eu te dar um exemplo. Nós temos um pastor em nossa igreja, e eu não conhecia ele. Nós tínhamos um retiro lá em Santarém. E nesse retiro, a mãe dele era uma mulher da igreja, uma mulher muito abençoada, e o sujeito tinha 2 metros de altura. 2 metros de altura. Se ele tivesse contando essa mensagem, ele já disse que eu posso contar. Ele tinha 2 metros de altura, era professor de academia, né, jiu-jitsu e artes marciais. O sujeito era só músculos, não era da igreja, e ele brigava, era bem perigoso ele. E aí a mãe fez aniversário, ela falou, meu filho, o presente que eu quero é que você vá para o retiro da igreja, tá? E era fora da cidade. Então, esse é o presente. Ela falou, tá, eu vou, mas ele não queria ir, ele estava meio... Foi contra a vontade, já chegou bem atrasado, alguém levou ele... E ele dormiu assim, tipo 1 da manhã. Só que naquele retiro, acordava 5 da manhã. E ele dormiu no meio de um corredor, porque chegou tarde, não deu tempo de improvisar uma cama para ele. Dormiu num colchão no chão. E ele tinha 120 quilos. E aí, pela manhã, a gente tinha um bocado de obreiros, mas era só músculos. E aí o pessoal dizia, vai acordar todo mundo, vai acordar. E o pessoal acordando, e ele lá, querendo dormir. Aí eu era o líder do evento. Eu falei, vamos no dormitório 1, tinha 2 dormitórios, tinha uns 80 homens, acorda todo mundo, escovando o dente, não deixa tomar banho agora, só depois, porque já tem uma palestra no auditório. Depois é café, o dia é bem intenso, era um sábado. E aí, alguém voltou, falou, pastor, isso eu estou falando de 15 anos atrás, quase 20, não, de 20 anos atrás, o Samuel não era nem nascido.
Não era nem nascido Samuel, a gente era recém-casado. Aí alguém falou, pastor, eu tinha só 33 anos. Pastor, tem um lá, um grandão, que não, eu nem sabia que ele tinha chegado, alguém tinha recebido no outro dia, que não quer acordar. Eu chamei, ele me olhou com um olho bem feio, cobriu a cabeça e virou de costa. Aí eu falei para outra pessoa, vai lá e chama. A outra pessoa foi lá, falou, pastor, é melhor não mexer com ele. Aí eu chamei para um terceiro, vai lá e chama. Aí o outro voltou e falou, é melhor você ir. Aí eu pensei, não estava chateado, mas falei, não, mas agora não sei nem quem é, mas eu vou, mas ele vem. Eu me preparei para chegar lá e dizer, olha que belo dia de sol, olha que lindo, o dia já está raiando, o sol está fora, vamos, levanta, você vai dar conta. Preparei esse discurso, eu ia falar assim uma coisa bem animada, e aí eu fui. Quando eu fui chegando lá perto, o Espírito Santo falou comigo, não fale nada disso. Não falo nada disso. Aí eu, tá. Aí, só que a outra coisa que eu senti o Espírito Santo me falar, eu falei, não, essa não. Claramente o Espírito Santo falou, baixe lá e passe a mão nas costas dele e diga, você é muito legal. Você é uma bênção, você é um homem abençoado, você pode, você dá conta, você é importante, você tem valor. Eu falei, não, se os outros já viram esse olho grande, se eu fizer isso, vai me confundir, não sei nem o que pode acontecer. Não. E aí, mas eu falei, e eu fui caminhando bem devagar, e eu vi realmente aquela montanha lá, deitada. E aí eu fui chegando perto, eu falei, não sei. Eu baixei lá, aí eu coloquei a mão nas costas dele, e eu fiz exatamente como eu senti que Deus tinha me orientado. Eu falei, você tem valor, você é importante, você dá conta, você é um homem abençoado, e falei, quando eu falei isso, ele foi virando, sabe aqueles filmes do Hobbit, assim, que tem um dragão? Ele foi virando bem devagar, quando ele virou, ele estava chorando, e me abraçou, e chorou, molhou minha camisa toda, e ele falou, o senhor escapou de levar um soco bem no meio da cara. Eu falei, como? Ele falou, porque 3 já tinham vindo aqui me acordar, e aí eu decidi, eu não queria ficar nesse encontro, eu vim para agradar minha mãe. Ela já disse que eu já fiz mesmo o que ela pediu, e aí eu preparei. Primeiro, próximo que chegar aqui, eu dou um soco bem no meio da cara, eles vão me expulsar, e aí é o que eu quero mesmo, aí pronto, eu não tenho que ficar aqui até domingo. Aí ele falou, mas quando o senhor chegou aqui, e baixou, e fez isso, foi uma coisa que a vida inteira, o meu pai era militar. Meu pai acordava assim, marmanjo, que tamanho homem, acorda, o dia está alto, o sol está bonito, vamos trabalhar, vamos viver. E era o que eu tinha pensado de falar. Então ele falou, isso me irritava muito quando meu pai falava. Então, eu pensei, então, meu maior desejo era que o meu pai me acordasse um dia, passando a mão nas minhas costas e dizendo, meu filho, você tem valor, você é importante, você dá conta, você pode, levante, vamos. Quando o Senhor fez isso, eu sei que foi Deus lhe mandando fazer o que eu sempre desejei que meu pai fizesse. Interessante, ele ficou naquele encontro, ele foi transformado, toda a vida, que até hoje, toda vez que eu encontro ele conta essa história por todos os lugares. Porque aquilo marcou a vida dele. E marcou a minha também, né? Porque senão eu teria outra marca. Mas, vamos em frente. Então, é interessante tratar como você gostaria de ser tratado. Fazer algo amoroso, gentil. Isso faz toda a diferença, né? Então, queridos, imagine, por exemplo, aquele bichinho que a gente assistiu a vida inteira, o Chaves. Como é que ele diz lá no tamborzinho dele? Ninguém tem paciência comigo, né?
Tem tanta gente, ninguém tem paciência comigo. É a Chiquinha, é o Kiko, é a dona do cabelo assim, de cara. Como eu não sei o nome mais. Dona Florinda, o seu. Como é o nome do pai de Deus? Os professores lá, você sabe, o seu. Girafa, tem todo aquele. Ninguém tem paciência com o Chaves. Mas vamos acabar essa história de Chaves em nossa vida, em nome de Jesus. Vamos acabar também da gente ser os que fica impaciente com o Chaves. Tá certo? Porque tem muitos que só estão esperando um gesto de amor, esperando a regra de ouro chegar na vida deles, para eles desabrocharem em nome de Jesus, né? Muito bem, 2 Timóteo 2, 24 a 26, o apóstolo Paulo disse: o servo do Senhor, você, não deve viver brigando, mas deve ser amável com todos, apto e a ensinar, ser paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Paciência, perseverança. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Tem muita gente que está fazendo coisa louca, estranha, errada, te afrontando, mas às vezes tem um gatilho, tem uma chave, tem uma palavra, tem uma maneira de quebrar essa resistência e desabrochar um ser humano cheio da graça de Deus, né? Efésios 4,15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Quando nós falamos a verdade em amor, quando nós aplicamos essa chave chamada regra de ouro, ela abre todas as portas. Sabe aqueles hotéis que tem uma chave mestra, né, que abre tudo? Perdão, a chave de ouro. A regra de ouro é essa chave que abre todas as portas. Ao corrigir ou confrontar, né, os outros, ninguém gosta de ser apontado os erros, confrontado. Ao fazê-lo, precisamos gerar aceitação. Não é que nós não precisemos chamar a atenção de alguém, corrigir alguém, mas como nós falamos. Às vezes não é o que nós falamos, é como nós falamos, né? Do mesmo jeito que nós queremos que os outros nos tratem, nos critiquem, nos chamem a atenção, devemos fazer a mesma coisa com eles. A Bíblia diz que a palavra branda, mesmo quando é para corrigir, ela desvia o furor. Mas quando a gente fala com ímpeto, né? Porque às vezes a gente fala, mas tem palavra que fere e tem palavra que cura. Então, é importante ter. Alguém já disse que uma gota de mel atrai mais abelhas do que um balde inteiro de vinagre. Nas formigas, aliás. Uma gota de mel atrai mais formigas do que um balde inteiro de vinagres. O vinagre é algo ácido, né? Vamos pedir, Senhor, traga mel nas minhas palavras. Traga mel. Tá certo? É igual uma historinha, eu vou terminar já rapidinho daqui a pouco, mas essa historinha diz o seguinte: tem um sultão, né, um rei daqueles bem brabo, que ele teve um sonho. E no sonho dele, ele não queria contar o sonho para ninguém. Ele ficou tão perturbado, aí chamaram os 2 sábios mais importantes, mais sábios do sultanato. E aí o segundo mais sábio foi lá, e o rei disse assim: o sultão, é o seguinte, se você responder bem o meu sonho, você pode ganhar barra de ouro, uma fortuna, mas se não, degola. Aceita o desafio? Sim. É o seguinte, eu tive um sonho, eu sonhei que aqui tem um dentista. Todos os dentes da minha boca caíam e ficava só um. O que é que isso significa? Ele pensou: sultão, que coisa! Quer dizer que todos os seus parentes vão morrer e vai sobrar somente você. Ele falou: meus filhos, minha esposa, minha mãe, meus primos. Então,
Mataram o coitado do sábio. Ele não gostou da resposta. Veio outro. E agora? Tremendo. Ele falou: é o seguinte, a mesma coisa para você. Vou contar o meu sonho, mas se você não me der uma resposta verdadeira e boa, você já sabe. Se me der boa, eu gostar, você vai ter essa fortuna toda. Se não, caminho do outro. É o seguinte, eu tive um sonho. E nesse sonho, caía todos os dentes da minha boca. E sobrava somente um. O que isso quer dizer? E aí ele falou: uau, que coisa interessante. Significa que o Senhor vai viver mais do que todos os seus parentes. Ele falou: gostei, dá o ouro para ele. Não é o que você fala, é como você fala a mesma coisa. Tá certo? Então, vamos ser sábios. Isso aqui é a aplicação da regra de ouro. Muito bem, Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide de não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros. E dessa maneira, vocês estarão aplicando a regra de ouro, cumprindo a lei de Cristo. Ajude a levar as cargas e os fardos uns dos outros. No tratamento com familiares, vizinhos, inimigos, colegas de trabalho e de escola, todo mundo gosta de ter familiares amorosos, né? Vizinhos legais, colegas, camaradas e compreensivos, mas ninguém gosta de ter inimigos pegando no seu pé e torrando a paciência. Então não vamos ser esse inimigo para os outros também. Às vezes nós pensamos que somos amigos e estamos sendo... Você entendeu? Então, não vamos ser um spray de pimenta nos olhos dos outros. Aplicar a regra de ouro não apenas transformará a nós mesmos, mas transformará também a sociedade e a família e a vizinhança ao nosso redor. Ela acaba com as lutas entre irmãos, primos, pais e filhos, acaba com as confusões de vizinhos deixam de existir, inimigos podem se tornar grandes amigos. Não aplica a regra de ouro apenas em assuntos religiosos, no life, na igreja, na oração, aplique no trabalho, aplique no trânsito. Sabe aquela pessoa que buzina atrás dos outros? Aquela pessoa que não dá passagem, alguém vem de uma vicinal, de uma rua lateral, e você olha, às vezes é uma senhora lá, e você acelera, e você, não, para um pouquinho, 20 segundos, deixa a pessoa passar. Eu mesmo, quantas vezes as pessoas me deixam passar, me dão uma preferência. Então eu fico lembrando, Senhor, eu tenho que fazer isso com os outros. Eu tenho que deixar alguém passar. Às vezes é a Cléia que me lembra. Mas a gente deixa os outros passarem, né? Então na economia, nos negócios, em tudo. E concluindo esta mensagem, né? Que estamos longe de concluir, porque tem muito a entender e ainda buscarmos mais. Porém, o Joseph Parker, né, um pastor britânico, lá no século passado, ele disse o seguinte: a regra de ouro poderia reconciliar capital e trabalho, economia, toda contenda e tumulto político e todo egoísmo e ganância. Quando aplicada em qualquer contexto e situação, a regra de ouro pode mudar ambientes e circunstâncias. Se aplicássemos esse ensino de Jesus a todas as estruturas, né, da vida e da sociedade, o impacto seria fenomenal em toda e qualquer circunstância. Muitos de nós conhecemos essa regra. Muitos de nós conhecemos os mandamentos. Muitos de nós já lemos a Bíblia. Mas Jesus disse: se vocês sabem essas coisas, serão muito mais bem-aventurados se colocar em prática, e não apenas ter uma fé teórica. Não podemos ter apenas uma fé intelectual, mas uma fé que se expressa, não só em palavras, mas em ações, em gestos abençoados de amor. E eu quero concluir falando da cidade celestial. A Jerusalém celestial, Jesus disse que quando ele voltar,
o Apocalipse diz que a nova Jerusalém, que vai descer do céu para a terra, que vai ser a capital do grande rei, ela é uma cidade de 2.400 quilômetros de comprimento, 2.400 quilômetros de largura e 2.400 quilômetros de altura. É um cubo perfeito. Imagina o tanto de bilhões e trilhões de pessoas que vão caber dentro desta perfeita cidade. E diz a Bíblia que haverá uma rua central de ouro e cristal. Uma rua, a sua pavimentada integralmente de ouro e cristal transparentes. E disse que é lá que vão habitar e morar os remidos e os salvos. Se eu e você vamos andar e pisar e caminhar por essa rua de ouro e cristal, que tal a gente viver num nível de ouro aqui na terra? Não de prata, não de bronze, não de ferro, né? Se eu vou morar naquela cidade de ouro e cristal, naquela rua, meus pensamentos hoje devem ser de ouro. Nossas palavras devem ser de ouro. Nossas atitudes devem ser de ouro. Nossos passos, nossa caminhada deve ser de ouro. Nossa fé deve ser uma fé de ouro. E os nossos relacionamentos, amizades, devem ser também de ouro. Quando a gente diz ouro, significa do nível, do padrão e da qualidade mais pura e mais excelente e mais valioso. E se assim fizermos, além de agradar muito o coração de Deus, nossos frutos e nossas colheitas vão ser de ouro. Pode não ser de quem eu dei o meu ouro. Quando eu digo ouro, você entende, o melhor palavra, melhor pensamento, melhor sentimento, mas de outros, do próprio Deus. Você nunca vai deixar de colher o melhor dessa terra se você andar de acordo com a regra de ouro de Jesus. Fique de pé, querido. Glória a Deus. Eu queria perguntar, tem alguém que diz, nessa noite, eu entendo isso, eu talvez andei, eu quero. Se você nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nunca convidou que Ele entrasse no seu coração, alguém gostaria de dizer, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, como meu ouro? Tem alguém que diz, eu quero Jesus, eu quero abrir meu coração para Ele 100%? Se você nunca fez essa oração, nós vamos orar. Você pode orar junto conosco, tá certo? Se você já é um cristão comprometido com Jesus e você diz, sabe, eu acho que muitas vezes eu estou andando no nível do bronze. Eu estou chegando no pódio, eu estou correndo, estou ganhando prata. Mas vamos decidir hoje em nome de Jesus. Vamos para o padrão ouro, sabe, nas Olimpíadas, nas competições esportivas. Ouro é a medalha mais preciosa. Pode ser a mais cara também. Pode ser a que a gente leva mais soco, mais cansa, né, Bárbara? Para conseguir. Mas a medalha de ouro não tem preço. Ela não tem preço. Jesus te chama para um padrão de ouro em nome de Jesus. Na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho. Jesus quer colocar ouro na tua vida. Essa regra de ouro. Tudo o que você quer que as pessoas façam com você e para você, faça primeiro para elas. Faça de todo o coração, faça com alegria, faça, porque você vai colher o melhor de Deus e também o melhor das pessoas. Aleluia, vamos já orar. Mas enquanto isso, comece a pensar nessas verdades. Continue a pensar nessas verdades. E adore ao Senhor junto.